Capítulo 5. Marcela Carniato Cittadin Máximo, Oswaldo Cittadin e Eulália Carniato Cittadin. No auge dos meus 37 anos de vida, nasci em 24 de junho de 1983. Recebi um convite irrecusável por parte do meu tio Antônio, que escreve no capítulo 1 desse mesmo livro, carinhosamente chamado por todos da família como NEM, para contar uma parte da minha história. Realmente é um desafio e ao mesmo tempo tentador, mas por que não escrever? Medo ou insegurança? O que mais me motivou foi poder deixar escrito para meus filhos e quem sabe netos das futuras gerações. Realmente será um dos melhores presentes aos que virão. Me chamo Marcela Carniato Cittadin Máximo. Sou casada com Michael Schlickman Máximo. Temos 2 lindos filhos, João Antônio Cittadin Máximo, de 10 anos, e Guilherme Cittadin Máximo, de 3 anos. Sempre morei no bairro Rio América Alto, em uma cidade do sul de Santa Catarina, chamada de Uruçanga. Sou a filha caçula de 3 irmãos. Meus pais se chamam Oswaldo Cittadin e Eulália Carniato Cittadin, a qual escreve a sua história também no capítulo 4 deste mesmo livro. Muitos os conhecem por Vardo e Lali, respectivamente. Meus irmãos são Fantine Carniato Cittadin, que virou estrelinha 2 horas após seu nascimento, e que não tive o prazer de conhecer, e André Carniato Cittadin, que é 2 anos mais velho que eu. Casado com Elisa Cristina de Mello, tem 2 filhos, Ângelo de Mello Cittadin, de 14 anos, e Alfredo de Mello Cittadin, de 5 anos. Eu nasci numa família católica, maravilhosa, de muita fé e união. Meus avós maternos são Elisa Inocente Carniato e André Agassi Carniato, em memória. E minha mãe possui 9 irmãos, Jaime, Maria, Luiz, José, Paulo, Terezinha, Lurdinha, Marileia e Antônio. Meus avós paternos são João Cittadin, em memória, mais conhecido no bairro como Nini, e Virgínia Bonotti Cittadin, de 84 anos. O engraçado é que fui descobrir que o nome dela era Virgínia por um trabalho da escola sobre nossa árvore genealógica. Minha nona, mãe de meu pai, era filha caçula de Maria Scrabelotti Bonotti e Abel Bonotti. Minha bisavó, que teve complicações após o parto e deixou minha nona com 40 dias de vida, e sua irmã Olívia, de apenas 2 anos de idade, órfãos. Meu bisavô nunca mais casou. Teve problemas com alcoolismo e as tias que ajudaram a cuidar das 2 a chamavam pelo nome da falecida mãe, Maria. Meu avô João era filho de Antônio Cittadin e Emília Cittadin. Eram primos de 1º grau e tiveram 8 filhos. João, Rosalino, Joana, Catarina, Armelinda, Rosalina e as gêmeas, Clementina e Orlandina. Na minha história de descendentes, minha avó conta que meus tataravós paternos, João e Catarina Cittadin, pais da minha bisavó, vieram da Itália em busca de uma vida melhor. Aqui no Brasil construíram família e iniciaram uma nova página na história de nossa geração. Meu pai é o irmão mais velho de 4 irmãos, Agenor, Valdoir em memória e Juscelito. Eu nasci no Hospital São João Batista de Criciúma, próximo de Uruçanga. Quando eu e minha mãe voltamos do hospital, fomos morar na nossa casa nova, onde meu pai e minha mãe moram até os dias atuais. Antes de construírem nosso lar, minha família morava na casa dos meus avós paternos, no mesmo bairro e bem próximo à nossa casa. Todos contam, inclusive a nona Elisa, que eu era uma criança calma e muito boazinha. Às vezes minha mãe precisava ir a Criciúma e eu ficava com a nona no bar, onde ela trabalhava e morava. Quando chegava cliente, ela me colocava sentadinha na cadeira e eu nem me mexia. Só chorava quando estava com fome ou de fralda cheia.
Até hoje a nona Elisa me chama carinhosamente de Marcelina. Não pude conhecer o nono André. Quando nasci ele já não estava mais no mundo físico. Mas minha mãe mostrava fotos, lembrava e falava muito dele. Acredito que quando recém-nascida não era muito bonitinha. Devia ter uma cara de joelho, porque é o comentário da tia Maria, a qual escreve também nesse livro sua história, no capítulo 6. Quando me viu foi, Lali, ela só é bonitinha porque é nossa. Aos domingos pela manhã minha mãe me arrumava e íamos para a casa do nono Nini. Nona Maria sempre estava com fogão a lenha aceso e café no bule. Geralmente quando chegávamos ao almoço já estava pronto. Independentemente da comida, eu e meu pai sempre experimentávamos a carne. Geralmente as mais excêntricas, como pescoço ou pés de galinha ensopado, rabo, orelha e patas de porco. Lembro do cheiro da fumaça do fogão e a lenha e do café que sempre tinha no bule. Nona Maria criava galinhas, vendia os ovos para os vizinhos próximos e quando as galinhas ficavam mais velhas, ela batia para o consumo. Nono Nini criava porcos e vacas ao fundo do lote onde moravam. O dia de abater porco era uma festa. Meu pai, meus tios e vizinhos ajudavam. Quando eu participava, ficava muito enjoada. Comia em demasia torresmo, pururuca, que era feito no caldeirão. Um cheiro marcante quando fecho os olhos consigo sentir é o cigarro de palheiro. Nono Nini me chamava carinhosamente de Bela. Já se passaram 14 anos que ele nos deixou e ainda sinto muito a sua falta. Ele sempre foi muito presente em nossa vida. Guardo carinhosamente uma relíquia dele em minha casa, um caixote de lenha que ficava na porta da cozinha, onde passava boa parte sentado. Também estão comigo as chapas do fogão da nona, as quais utilizei para fazer um maravilhoso fogão a lenha para minha família. Tive o privilégio de ser criada próxima ao carinho e aconchego dos meus avós, de ambas as partes. Ao lado da casa do nono Nini, morava a família do senhor Nilson Bez Fontana, casado com Maria. Eles tiveram 4 filhos, Edson, Cleomara, Edna e Eduardo. Não são parentes de sangue, mas são tratados como se fossem. Sempre fizeram parte da nossa vida e Maria ainda me chama carinhosamente de Pequitita. Esse é o lado bom de morar em uma comunidade onde todos se conhecem, pequena e acolhedora. Todos se ajudam, compartilham momentos e vivenciam histórias, trazendo um pouco de si e leva um pouquinho de nós. Antes dos 4 anos, não há nada que eu consiga me recordar. Um dos primeiros flashes levam a um ensaio, à noite na igreja São Jerônimo, padroeiro do Rio América Alto. Fiquei cansado e acabei adormecendo no colo do meu pai, o que acontecia com muita frequência. Ganhei muito colo do meu pai. Hoje sei que esse ensaio era do casamento de José Nardi de Souza e Zulene Mariotti de Souza, prima do meu pai. Tenho muito orgulho porque fui da minha deles, juntamente com meu primo de 2º grau e Dinei. Eles ainda estão casados e construíram uma linda família. Temos fotos para comprovar esse momento marcante. Me recordo que na noite anterior ao casamento tive dificuldades para dormir devido aos bobs para encaracolar meus cabelos. Outros casamentos que me recordam foram o da tia Bete, a qual conta sua história neste livro, no capítulo 3, e do tio Zeca, José, irmão da minha mãe. Lembro da minha roupa, chapéu rosa e um vestido jeans com blusa de lã feita pela minha mãe que tinha um leão na frente. Ah, acredito que essa época o meu vestido da Pantera Cor-de-Rosa já não servia mais. Também era de lã e feito por minha mãe. O bacana disso tudo é que ela ainda faz lindas blusas para os meus filhos e sobrinhos. Este vestido da Pantera virou, anos mais tarde, blusa e nos dias de frio usava para ir à escola. Um tio que ficou marcado, pois brincava muito comigo e me dava atenção, era o tio Juscelito.
mais conhecido por toda a família como Ito, o irmão mais novo do meu pai. Quando pequeno, eu me lembro muito bem da presença dele. Várias noites eu ia buscar a tia Márcia no Colégio Rainha do Mundo, em Uruçanga. Eram namorados na época e são casados até hoje. Ganhei uma boneca da Mônica, que a mantenho em perfeito estado de conservação. Meu pai trabalhava na mineração. Saía de casa às 4 da manhã e chegava após o almoço. Eu, minha mãe e André almoçávamos antes dele. Meu pai chegava, tomava banho e almoçava. Em seguida, para descansar do serviço exaustivo, deitava no tapete da sala para ver o noticiário dos esportes. E eu deitava no braço dele. E ali ficávamos algumas horinhas e eu acabava adormecendo. Isso se repetiu por anos. Tenho enorme carinho por ele. Sempre fomos muito ligados. Não me recordo de algum atrito ou briga entre nós. Muito carinhoso e atencioso comigo. Meu paizão, meu herói, meu bom exemplo de vida.